Alô, 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 você, bom dia, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com a tua vida. Estamos aqui mais uma manhã, oferecendo minha vida em intercessão pelas suas orações. Nesta manhã eu quero conversar com você e falar a palavra de Deus mais uma vez. Não sei como é que está a aceitação dessas minhas lives, mas eu vou cumprir com a determinação que Deus colocou no meu coração de continuar apresentando a vocês a palavra de Deus e também orando pelos cadernos de oração, pelos nomes que estão ali determinados, pedidos que são feitos e orando pelos inscritos também desse canal, enquanto que nós não estamos em outras atividades, nós estamos aqui fazendo nossa live. E esse propósito que eu tenho é uma campanha de ficar pelas manhãs, fazendo uma leitura da palavra de Deus, fazendo um comentário e orando pela sua vida, pela nossa vida, por tudo que nos cerca e que temos necessidade. Então, nessa manhã nós vamos ler a palavra de Deus no livro de São João, o Evangelho segundo São João, no capítulo 1, que fala sobre o testemunho de João Batista. Quem foi João Batista? João Batista foi aquele que ele veio antes do Senhor preparar o caminho. Ele próprio afirmou: vim antes do Senhor Jesus Cristo para preparar o caminho para aquele que foi antes de mim. É impressionante, é misterioso isso. Porque antes mesmo de Jesus Cristo se fazer homem, nascer na terra, vir da parte do Pai, o Pai mandou alguém na frente. E esse alguém era João Batista. Porque ele sabia que Jesus Cristo ia chegar e ninguém ia recebê-lo. Então ele mandou alguém na frente para preparar o caminho. Ou seja, oferecer a santidade, oferecer a salvação através do batismo, através do arrebatamento, corrigindo, do arrependimento. E João Batista veio pregar o arrependimento, a reconciliação do homem com o Pai, para poder receber a palavra de Deus que se fez carne em Jesus Cristo. E a palavra de Deus diz assim: e perguntaram-lhe, no verso 21 em diante, e perguntaram-lhe então: quem és, pois? És tu Elias? E disse: não sou. És tu o profeta? E respondeu: não. E disse-lhes, pois: quem és, para que demos resposta àqueles que nos enviaram? Que dizeis a ti mesmo, de ti mesmo? Disse: eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. E os que tinham sido enviados eram dos fariseus. E perguntaram-lhes e disseram-lhes: por que batizas? Pois se tu não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta. João respondeu-lhes dizendo: eu batizo com água, mas no meio de vós está um a quem vós não conheceis. Este é aquele que vem após mim, e foi antes de mim, do qual eu não sou digno de desatar as correias da sandália. Essas coisas aconteceram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, João viu a Jesus e que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E este é aquele ao qual eu disse: após mim vem um homem que foi antes de mim, porque já era primeiro do que eu.
E eu não o conhecia, mas para ele fosse manifesto a Israel, vim eu, por isso, batizando com água. E João testificou, dizendo, eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e repousar sobre ele, e eu não o conhecia. Mas o que me mandou a batizar com água, esse me disse, sobre aquele que vires descer o Espírito Santo e sobre ele repousar. Esse é o que batiza com o Espírito Santo. Amém? É uma coisa mais linda. A palavra de Deus é uma coisa maravilhosa, é uma coisa que me encanta a cada dia que eu leio. Eu leio 50, 60 vezes. Eu, como pastor, há 40 anos prego o Evangelho. Eu me encanto cada vez que eu leio a palavra de Deus e sinto muita alegria no meu coração ao ver o testemunho de João Batista. Um homem que veio e que se disse voz do deserto, uma voz perdida pelo vento, uma voz soprada pelo vento, talvez, ele quis se referir a isso, uma voz sem importância, mas que com uma palavra importante. E eu me alegro quando ele diz que Jesus Cristo veio até ele e ele pôde ver o Espírito Santo de Deus sobre Jesus. Ele percebeu que aquele homem que se aproximava dele era o Messias, era o enviado de Deus, era Jesus Cristo. E João respondeu dizendo-lhe no verso 26, eu batismo com água, o batismo da purificação, que representa a limpeza da alma. E que o batismo por imersão, sendo afundado o homem na água, representa a morte do velho homem. E João Batista afirmou que veio para batizar para o arrependimento. Arrependimento do quê? De tudo aquilo que Deus considera, que Deus considerou que nós estávamos fazendo de errado. Então Deus veio nos clamar através da voz do deserto, através de João Batista, para o arrependimento de uma vida sem Deus. Uma vez meu irmão me perguntou, se Deus é bom, por que o mundo está essa miséria, essa coisa ruim, essa situação? Falei, exatamente por isso. Por falta de Deus nos corações das pessoas. E eu vi uma postagem na internet, no Facebook, que um homem entra no barbeiro para cortar o cabelo. E durante o cortar do cabelo, ele pegou a Bíblia e começou a ler. O barbeiro olhou meio sem interesse e no final disse para ele, sabe, eu não acredito que Deus existe. Porque se Deus existisse, o mundo seria bem melhor. Não haveria morte, não haveria ódio, não haveria guerra, não haveria miséria. Então Deus não existe. Porque o mundo está nessa situação. Aquele homem espantou-se com aquela afirmação, ficou meio balançado, meio turbiado, e foi saiu. Quando chegou do lado de fora da barbearia, na calçada, ele encontrou um homem barbudo, cabeludo, todo, tá? Aquele bem cabeludo, a barba lá embaixo. Então ele pensou, olhou aquele homem e falou, vem aqui, vamos ali comigo. Aí entrou na barbearia com aquele homem, sem saber o que estava acontecendo, seguiu ele. Ele chegou para o barbeiro e falou, sabe, barbeiro não existe. O quê? Como? E eu que sou? Como barbeiro não existe? Eu sou barbeiro? Você não cortou cabelo comigo agora mesmo? Ele falou, não, barbeiro não existe. Porque se barbeiro existisse, esse homem não era cabeludo e barbudo como ele é. O barbeiro falou, mas ele é cabeludo e barbudo porque ele não me procura. Se ele me procurasse, eu cortava o cabelo dele. Exatamente. Deus existe, mas a humanidade não o procura. Se a humanidade o procurasse, seria tudo muito melhor. Então o barbeiro pensou,
e entendeu a mensagem. E João Batista veio justamente pregando isso, o arrependimento. E trazendo ao entendimento as pessoas que ali estavam com ele batizando. Ele dizia, após mim vai vir um outro muito mais poderoso do que eu, que não batiza com água, mas batiza com o Espírito Santo. Então o mundo está nessa situação justamente por exilar Deus das nossas vidas. Tirar Deus do nosso convívio, tirar Deus das nossas nações. Então o mundo começa a andar perdido, desorientado, porque como eu tenho pregado e preguei nas lives anteriores, entrega o teu caminho ao Senhor e Ele tudo fará, Ele cuidará de ti. Entrega ao Senhor as tuas ideias, os teus pensamentos, as tuas vontades, e Ele vai organizar tudo de uma forma em que tua vida será bem melhor. E João Batista veio falar isso. Arrependei-vos e se prepare para acreditar naquilo que esse homem que está depois de mim, mas que foi antes de mim, que é mais poderoso do que eu, prepare-se para acreditar em Jesus Cristo. E Jesus Cristo foi até João Batista e as pessoas olharam e falaram, não, mas João Batista fala que esse cara é maior do que ele. E ele vem a João para se batizar. E João disse, Senhor, eu que careço ser batizado por ti. Ele falou, não, continua com o teu trabalho, faz a sua parte, porque me convém ser batizado por ti. Jesus veio cumprir. Jesus também participou do cumprimento da vontade de Deus. Sendo ele Deus, Emanuel, Deus conosco, ele cumpriu todas as determinações. Ele conhecia a Torá, a Torá, ele conhecia o trabalho de João, a função de João. Então ele foi, mesmo sem pecado, puro, santo, mas ele foi cumprir. Algumas pessoas dizem, não precisa ser batizado não faço mal para ninguém. Precisa sim. Porque muitas vezes nós temos o entendimento de que não estamos fazendo mal para ninguém, mas estamos fazendo mal para Deus em não obedecer a sua palavra. E João Batista veio. E após mim vem um que foi antes de mim. Como antes dele? João Batista, quando Maria ficou grávida do Espírito Santo, não por pecado, não por relação humana, mas concebida pelo Espírito Santo, ela foi até Isabel, sua prima, e quando chegou perto de Isabel, Isabel estava com 6 meses de gravidez e diz, o meu filho se bateu na minha barriga, se mexeu na minha barriga de alegria de vê-la. Porque Maria foi lá falar para Isabel que estava grávida. E João Batista, no ventre de Isabel, se alegrou. Olha que coisa linda, coisa misteriosa, coisa tremenda. E ele diz que Jesus é após ele e foi antes dele. Mas ele já tinha 6 meses de vida quando Jesus foi concebido. Foi dado a Jesus um corpo humano. Então Jesus foi batizado por João Batista. Se o próprio Jesus aceitou as determinações da palavra de Deus, que vinde a mim todos estão cansados, sobrecarregados, aflitos, sofridos, angustiados, vinde a mim. E não venha me dizer que Deus não existe se você não o procura. Como você pode encontrar alguém? Aquele filme Deus Não Existe, no final foi tremendo. Quando aquele homem se revoltou contra Deus, que Deus não existe, porque Deus é isso, Deus é aquilo. O menino falou, mas como você pode ter tanto ódio de alguém que não existe? E desmascarou aquele professor que tinha um trauma, que tinha uma decepção com Deus. Mas que naquele momento ele se apercebeu que estava errado.
Nós, muitas vezes, estamos nessa situação de nos sentir decepcionados, porque esperamos algo de Deus e nunca vem. As nossas vidas não mudam, a situação está sempre difícil, mas muitas vezes você não ora, muitas vezes porque você não procura Deus. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o teu coração. Você não tem que buscar Deus apenas pela racional, pelo pensamento, pelo entendimento, pela razão. Busque Deus pelo coração. Faça Ele surgir, ser presente na sua vida. Ore com fé, mesmo por aquilo que você não vê, porque a nossa fé não é estabelecida pelo que nós vemos, mas pelo que nós cremos. Procure a Jesus. Você vai ver que vai ser tudo muito diferente. E João Batista batizou para arrependimento. Mas após ele afirmou que viria um homem que batizaria com mais poder, com mais definição, com mais determinação, com mais resolução. Ele era apenas um mensageiro para preparar a estrada, para preparar o caminho. E quando Jesus Cristo chegou, lembraram, olha, João Batista pregou sobre esse homem. Ele é o Jesus que João Batista pregou. Então o povo já estava percebido de que aconteceria alguma coisa, que ia surgir alguém, que viria alguém para trazer o recado de Deus. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscareis de todo o coração. Arrependei-vos e crede nos evangelhos. Não é crer no homem, não é crer na pregação do homem, na exposição do homem. É crer na palavra, crer naquilo que ele está transmitindo. Porque muitas vezes nós nos decepcionamos porque vamos a determinadas igrejas e as pessoas estão pregando, os pastores estão pregando coisas que não estão na Bíblia. Fazem citações da Bíblia, mas fazem exortação, fazem explanação daquilo que leram de uma forma muito humana, muito racional. Porque a palavra de Deus, ela é de espírito e verdade. Ela não é de interpretação humana, é de sentimento espiritual. É uma relação de Deus com o teu espírito. É uma relação de Deus com o teu interior, não com o teu exterior. Exterior pertence à carne, e a carne é tendenciosa. A mente do homem é tendenciosa. E muitas pessoas têm se aproveitado desta palavra, do Evangelho, para se beneficiar, para se dar bem, para aparecer, para ficar importante, para ficar famoso. Temos tantos escândalos aí. As pessoas, não vou ser crente não, porque olha o escândalo. Não, você não tem que comparar a sua vida com a dos outros. Você não tem que comparar o cristianismo, o evangelho, com aqueles que fazem escândalos. É Jesus. O foco é Jesus. O foco é Deus. O objetivo é uma vivência pessoal sua, não do pastor com Deus e você. Não tem nenhum intermediário. O intermediário entre tu e Deus é Jesus Cristo. E esse já voltou para o céu, mas deixou escrito tudo aquilo que nos convém para alcançarmos a vida eterna, para alcançarmos uma vida em abundância. A vida em abundância que Deus se referiu na sua palavra, não é uma vida de interesses materialistas, terrenos. É uma coisa espiritual. É uma coisa que você... Teve um concurso, é uma ilustração
teve um concurso em que o tema era retratar a paz. Então, algumas pessoas começaram a desenhar um quadro e os dois finalistas, um desenhou um jardim florido de árvores, gramados bem planos, um banquinho no meio dessa natureza com um rio, um lago calmo, refletindo a luz da lua. E assentado nesse banquinho tinha uma dama, uma moça, com um livro lendo. E as pessoas, realmente é um ambiente de muita paz, é um ambiente de muita alegria. Mas o segundo concorrente do finalista retratou o mar, o oceano revolto, com ondas espumosas, um barco no meio desta onda e as ondas vindo para cobrir este barco. E no meio deste barquinho havia um homem lendo tranquilamente. Então as pessoas raciocinaram, pensaram, compararam as duas ilustrações e chegaram à conclusão que a verdadeira paz não está no exterior, não está no que nos cerca, não está no que nós vemos. A verdadeira paz está dentro de nós. Mesmo envolto à tempestade, às dificuldades da vida, aos momentos da vida que nós sofremos, nós temos paz. Sabe por quê? Que Deus está conosco. E essa paz que vos dou, diz o Senhor, uma paz que mesmo no meio das dificuldades, você é feliz. Uma jovem estava reclamando que sua casa era horrível, que não aguentava mais aquela casa, a casa toda suja, toda mal arrumada, toda bagunçada. Então ela saiu de casa, foi visitar uma amiguinha, e a amiguinha morava na favela, na comunidade. E ao chegar na casa daquela amiguinha, era uma casa de madeira, mal construída, toda torta, um telhadinho remendado. E ela chegou lá e falou, puxa, que lugar horrível, que lugar feio. E quando entrou naquela casa, era de chão batido. E estava toda varridinha, limpinha, as coisas tudo nos seus lugares. Uma casa linda, maravilhosa, arrumada, organizada, as panelas brilhando na prateleira. Ela olhou aquilo lá e falou, poxa vida, eu moro numa mansão, eu moro num palácio. E achava que ali eu ia encontrar paz, alegria. Eu nunca encontrei tanta paz e alegria como nesse lar. Então, meu irmão, a verdadeira paz está dentro de você, não está naquele amigo, não está naquele pai, não está naquela mãe, não está naquela família, não está naquele amigo, não está naquela comunidade. A verdadeira paz está em você. É essa paz que o Senhor está te oferecendo, onde tudo está desmoronando em teu redor e você está tranquilo. Sabe por quê? Porque você tem a certeza de que Deus está contigo e que aquilo não vai te destruir. O Senhor vai cuidar de você. Então, se você está atribulado, você está agoniado, você está ansiosa por novidades de vida, busque essa novidade em Jesus. Só nele você encontrará a sua paz. Deixe os outros se escandalizar, deixe os outros falarem mal da igreja, deixe os outros pedirem dinheiro à vontade, deixe os outros ficar com profecias, com retetel, com papapá, ppp. Deixe isso para lá. Quando entrar na igreja, abra seu coração, feche os olhos e abra o coração. Aí você vai sentir que naquele ambiente que você tanto repugna, há uma paz que você não conhece. Há um amor que não te trai. Não é o barulho da igreja, não é a pregação torta, fora do contexto, que vai te alegrar, que vai te resolver o problema, que vai te dar felicidade. Não.
é o que sai de dentro de você quando você abre o coração. Então, resplandece a luz do Senhor sobre a tua vida. E este é o cristianismo que eu quero para você. Esse é o cristianismo que eu ofereço a você. O mais racional é o humano. Perdoa. Eles não sabem o que fazem. Mas se você entrar na igreja verdadeiramente com um propósito, teu encontro com Deus, nada daquilo que acontece em tua volta vai te perturbar. Vai te tirar do caminho do Senhor. Vai te afastar da igreja. Nada. Você simplesmente vai sentar e vai sentir a presença de Deus. Esse é o Deus que eu te ofereço nesta manhã. Vamos orar? Eu quero orar pela tua vida. Senhor, querido Deus, soberano Pai, este é o momento, meu Deus, de muita alegria e muita satisfação que eu tenho de apresentar a Ti, Senhor, como o Pai amoroso, o Pai da paz, o Pai da alegria para este povo. Há tanta gente, meu Pai, nesses pedidos de oração, aflitos, agoniados com alguma coisa. Alguns que estão dizendo que vai se afastar de Deus, que vai para o mundo, que vai procurar solução em outro lugar, porque não conseguem chegar até Ti, Senhor. Abre seu coração. A chave do portão está perdida e Tu és o chaveiro que abre todas as portas. Quero te pedir, Senhor, que Tu abra os olhos desse povo, que abra os corações para receber a Ti de verdade. Quebra com as barreiras, com as insinuações de Satanás, com os descaminhos de Satanás na vida dessas pessoas, que fica embutindo na mente delas de que isso aí não resolve, que nada disso tem solução. Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu te peço, liberta este povo, liberta essa jovem, liberta esse jovem, tira eles do caminho do mal, tira eles da influência de Satanás, tira eles da influência de uma sociedade suja, podre, quebrada, caída, para que tu possas levantá-los debaixo da tua unção, do teu poder e transmitir a eles o teu grande amor e a tua grande alegria. Entra nas famílias, entra nos lares, entra nos corações dos jovens, principalmente, que hoje estão tão confusos com tantas informações distorcidas. Alegra o coração deste povo, Senhor, com a Tua presença. Aquele que está atribulado, suicida, agoniado, buscando amor em pessoas que não têm nada para oferecer. Senhor, te apresenta essas vidas. Manda, envia Teu Espírito Santo à frente, adiante deles, para abrir os olhos, para abrir os corações, para quebrantar as almas. Liberta teu povo, Senhor. Guarda as nações debaixo das tuas mãos poderosas. Os governantes possam estar submissos a ti. Guarda, Senhor, os teus filhos, curando, visitando, libertando. Em nome de Jesus. Amém. Ainda há esperança. Eu sou o pastor Gildson Costa e afirmo para você, ainda não acabou. Ainda há esperança. Bom dia, Deus te abençoe. Fica na gloriosa e santa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? A paz. Deus te abençoe.